Paz e bem, estamos agora aqui respondendo a essa pergunta com quem contamos, com os introdutores, com os catequistas, com os pais e padrinhos, com a família. E agora, com essa equipe de coordenação da iniciação à vida cristã e com toda a comunidade eclesial, logicamente. Essa equipe de coordenação da iniciação à vida cristã é fundamental para o modo como todo o processo de iniciação vai ser vivido e vai acontecer. Precisa de uma coordenação. Essa coordenação, ela coordena os catequistas, os iniciandos, ela está muito próxima ao presbítero, se for o caso, ao bispo. Essa equipe formada por um número que o presbítero vai discernir, ou o bispo vai discernir, mas não podem ser poucas pessoas, tem que conseguir olhar e enxergar o todo desse processo de iniciação à vida cristã. Essa equipe, portanto, é fundamental e é indispensável. Precisa ter essa equipe de coordenação à iniciação à vida cristã. Os membros da referida comissão devem receber uma adequada formação. Como é que essa coordenação vai se formar? Elas têm que receber uma formação adequada. Primeiro, conhecendo todo o processo de iniciação à vida cristã, que a igreja nos oferece através desse documento 97. E outras formações mais adequadas. Então, os membros da referida comissão devem receber uma adequada formação, a iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal e a pastoral orgânica. Então, não só uma formação continuada, uma formação eclesial, uma formação do IVC. Como é que eu posso coordenar uma coisa da qual eu não conheço? Uma realidade tão bela, mas ao mesmo tempo tão complexa, mas que pode ser sempre adaptada, como nós já vimos, e eu não tenho conhecimento dela. Então, preciso de formações específicas e também de formações do próprio IVC, de inspiração catecumenal e de uma pastoral orgânica, uma pastoral que é dialogal, que se faz uma com os outros e não fechada em si mesma. Reconheçam bem o RICA, que é o ritual de iniciação à vida cristã dos adultos, e tenham prática para fazer as adaptações necessárias. Lembrem-se, essa iniciação à vida cristã, com todas aquelas etapas e tempos, eu não posso modificar ao meu querer, mas eu posso adequar aquela realidade, fazendo as adaptações necessárias à comunidade na qual eu estou inserido, sem descaracterizá-la. A nossa equipe de coordenação aqui começou com 3 pessoas, o ideal era no mínimo 5. Mas sim, o ideal são 5, mas por enquanto tem 3. Vamos continuar formando, pedindo ao Espírito Santo e à igreja para que mais pessoas abracem esse ministério, esse serviço fundamental dentro da igreja. Então, é a questão das adaptações necessárias. Essa equipe de coordenação da iniciação à vida cristã, em relação ao processo formativo, os conteúdos da fé cristã, promover e estimular a vivência da fé, a fraternidade, o assumir do ministério evangelizador e catequético e a arte de coordenar. São características necessárias para os membros dessa equipe de coordenação à vida cristã. Ter um conhecimento da fé cristã, que possam estimular a vivência da fé dos catequistas, dos introdutores, dos próprios catecúmenos, possam ter uma vida fraterna, assumir um ministério evangelizador e catequético e tenham também o dom de coordenar, de poder estar à frente de um processo como o IVC. Podem ser criadas, se necessário, dentro das adequações, subcomissões adequadas aos iniciantes e catecúmenos.
de acordo com as situações, com as idades e com as necessidades. Aqui, com certeza. Se em uma determinada realidade eclesial existe um IVC para crianças, um IVC para adolescentes e jovens e um IVC para adultos, uma coordenação só não poderá abraçar, fazer, exercer o seu papel diante de realidades tão específicas. Então podem ser criadas subcomissões que estarão coordenando cada uma dessas realidades, mas que não estão isoladas umas das outras. Olha, nós estamos à frente do IVC de crianças. Nós estamos à frente do IVC de adolescentes e jovens. Nós já estamos à frente do IVC de adultos. Então, isso é importante, de acordo com as idades, com as necessidades. Indispensável a comunhão com as demais pastorais. Essa coordenação à vida cristã aqui tem que estar aberta, tem que estar em comunhão com todas as realidades eclesiais e não pessoas fechadas em si mesmas, cada uma representando aquilo que acredita ou até mesmo a sua inserção. Não, aqui eu sou igreja, eu sou um com os outros. A comunidade e seu estilo de vida. O iniciante no caminho da iniciação à vida cristã precisa sentir-se na comunidade e descobrir nela o exemplo concreto do tipo de vida com o qual ele quer se comprometer. Então, mais uma realidade com quem nós contamos, com toda a comunidade eclesial. Muitos católicos não têm consciência de seu compromisso e de sua missão de mudar essa realidade. O processo de iniciação é benéfico e educativo para a comunidade inteira e não apenas para os iniciantes. Então, ó, com quem contamos? Também com a comunidade. Porque muitas pessoas dessa comunidade são católicos, mas não vivem, na verdade, o seu catolicismo, não fizeram ainda uma experiência com Jesus e não são membros ainda da Igreja de Cristo. Então, eles podem ser iluminados pelo IVC. Nós precisamos mudar essa realidade e o IVC, com certeza, contribui para a mudança dessa realidade. O processo de iniciação é benéfico para toda a igreja. É um processo educativo para toda a igreja, para a comunidade inteira, não apenas para os iniciantes. Então, isso é muito importante. Os ministros ordenados. Cabe à conferência episcopal fazer as adaptações que julgar necessárias para a iniciação de inspiração catecumenal. O bispo é o catequista por excelência e deve ter a catequese como a prioridade das prioridades. O bispo é o responsável pela elaboração de um diretório diocesano da iniciação à vida cristã. Então, com quem contamos? Também com os bispos, que são os catequistas por excelência e que devem ter a catequese como uma de suas prioridades. São responsáveis, inclusive, pela elaboração de um diretório diocesano da iniciação à vida cristã para que possa iluminar aqueles cristãos, os presbíteros e toda a comunidade eclesial nessa iniciação à vida cristã com as devidas adaptações necessárias. E agora, os presbíteros. É missão dos presbíteros zelar pela adequada formação dos responsáveis pelos 4 tempos da iniciação. Então, todos aqueles que estão à frente dos 4 tempos da iniciação à vida cristã, eles precisam ter uma formação adequada. E isso é uma das missões do presbítero.
garantir que as celebrações e os ritos das 3 etapas, que são as 3 portas que se abrem para os 4 tempos, ocorram segundo as normas da igreja e não do jeito que eu quero. Que as celebrações sejam realizadas de modo vivencial, de modo envolvente, que envolva os catecúmenos, os pais, os padrinhos, os seus familiares, a comunidade inteira, se tornando uma comunidade acolhedora, equilibrando afeto, conhecimento e a vontade dos que seguem o processo iniciático e daqueles que os acompanham, incentivando na fé, dizendo que eles não estão sozinhos, de que eles recebem o apoio dos presbíteros, que eles estão apoiados pelos bispos, que eles têm o apoio da igreja e que terão as formações adequadas para que possam ir avançando e amadurecendo nessa missão e vocação específicas. Onde? Quais os lugares da iniciação à vida cristã? Realizem-se os ritos nos lugares adequados. Os ritos devem ocorrer nos lugares adequados. Que a igreja particular assuma sua responsabilidade de ser o espaço eclesial, um lugar adequado onde os ritos se realizem, um espaço eclesial de testemunho e evangelização por excelência. A unidade da igreja é mais importante que a afinidade com qualquer grupo, congregação religiosa, qualquer movimento ou qualquer grupo. A igreja é muito maior que qualquer congregação religiosa, por mais bênçãos que tenha dado à igreja, qualquer movimento, qualquer realidade eclesial, qualquer grupo, a igreja é maior do que qualquer uma dessas realidades. E o que é a igreja, Alexandre? São essas realidades em comunhão, sobre o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, iluminados pelo Espírito Santo, abertos ao diálogo, vivendo o amor, que Cristo disse que é o critério para reconhecer os seus verdadeiros discípulos. E aí, todas essas realidades, toda essa riqueza de dons e carismas representam a igreja. E não um grupo isolado, um movimento isolado, uma comunidade isolada, um grupo ou até mesmo uma congregação fechada em si mesma. Sem impedir que multiforme expressão de dons, carismas, espiritualidades, ministérios, funções e modos de inserção cristã no mundo contribuam com suas riquezas peculiares para o bem da igreja e da sua missão evangelizadora. Aquilo que eu disse. A igreja é maior do que qualquer realidade dessa isoladamente. Mas ela também não pode impedir e não achar que cada uma dessas realidades são graças, são dons dentro da igreja. Congregações religiosas, movimentos, comunidades, grupos, etc. E ela não pode impedir a multiforme expressão desses dons, desses carismas, dessas espiritualidades, desses ministérios, dessas funções, dessas maneiras de se inserirem na igreja. Tanto é que o catecúmeno deve ser apresentado a toda essa multiforme expressão de dons, para que ele possa experienciar e, segundo a luz de Cristo e o seu chamado, se inserir em uma dessas realidades, em um grupo, em um movimento, em uma comunidade, em uma congregação religiosa.
essas realidades eclesiais, elas contribuem com as suas riquezas peculiares para o bem da igreja e da sua missão evangelizadora. Agora, é necessário que elas estejam em comunhão com a hierarquia e cooperem para a comunhão de toda a igreja. Aquilo que nós já falamos. Isoladamente, nós perdemos, de certa forma, estamos à parte da igreja. Nós precisamos estar em comunhão com todo esse corpo de Cristo, que é a igreja. Nós queremos uma transformação no modo de educar as pessoas para a fé. Sem dúvida, essa é uma realidade. Nós queremos transformar não só a sociedade, mas o modo como queremos educar as pessoas para a sua fé. Sem dúvida. O que propomos não é um objetivo que necessariamente tem que ser atingido em todos os lugares e em prazos curtos. Então, não há imposição aqui da igreja. Olha, nesse ano de 2020, 2021, 2022, ou qualquer ano, é o prazo para você implantar isso daqui. Um prazo que seja curto. Não, tem que haver um planejamento. Tem que haver uma formação dos introdutores, dos catequistas, da coordenação, a iniciação à vida cristã. Uma formação adequada para os pais e padrinhos, para as famílias. Então, tudo isso não ocorre do dia para a noite, ou da noite para o dia. Isso precisa de um tempo adequado. E não precisa também iniciar com tudo, entre aspas, perfeito. Nós precisamos dar o melhor de nós. Nós precisamos nos doar por inteiro. Ter um compromisso verdadeiro. Mas, como eu disse, nós precisamos iniciar. E à medida que o processo vai acontecendo, dando o melhor de nós, iluminados pelo Espírito Santo, cada vez mais o Espírito age dentro da igreja e suscita novas vocações, novas pessoas, novos ministérios que vão se inserindo nessa iniciação à vida cristã e tornando esse processo cada vez mais rico, cada vez mais propício a inserir esses catecúmenos no conhecimento de Cristo, no conhecimento da igreja e em todos os objetivos para os quais esse processo foi sendo amadurecido. Quisemos propor um horizonte, um caminho para o qual as comunidades deveriam caminhar. É bom lembrar, igualmente, que nossa catequese tem conquistas importantes, que devem ser valorizadas, conservadas e aprofundadas. Do mesmo jeito que nós já vimos nessa formação, e até em outras, que a igreja tem consciência de que está longe de uma formação adequada para a iniciação à vida cristã, ela não se acomoda. Ela mostra o caminho, ela mostra o que deseja. Ela não se impõe. Ela não nega que a realidade multiforme de carismas e dons dentro da igreja é uma graça dada por Deus e que a enriquece. Mas, tendo essa consciência de que estamos ainda distante nesse caminho, nós precisamos também olhar para dentro da igreja e ver que muita coisa boa está acontecendo, inclusive, falando de maneira específica, dentro desse processo de iniciação à vida cristã. Pode ainda não estar dentro de todos esses ritos, de todos esses tempos, de todas essas etapas. Mas existem, sem dúvida, conquistas importantes em paróquias, em diocese, em arquidiocese, que devem ser valorizadas, conservadas e
aprofundadas. Estamos prontos? Não, não existe essa realidade. Estamos sempre abertos. Temos uma realidade boa, mas podemos melhorá-la cada vez mais. O novo que está sendo proposto não invalida o que temos e é bom. Antes, se enriquece com o qual já existe e pode favorecer esse processo. Não tenho dúvida que uma realidade que já existe, que é boa, de iniciação à vida cristã, e que a própria iniciação à vida cristã se enriquece com essa graça que já existe, mas ela também pode favorecer esse processo que já é bom, que já tem condições efetivas de introduzir o iniciante a um processo de conhecimento de Jesus e a uma inserção na vida da igreja. Alegria, meus irmãos. Nos alegremos, não tenhamos medo. Nós procuramos responder a essa pergunta. Com quem? IVC com quem? E onde? Nós vimos as exigências de cada realidade, os compromissos dos introdutores, dos catequistas, dos pais e padrinhos, dos padrinhos e madrinhas, dos pais, do presbítero, da equipe de coordenação, de toda a comunidade eclesial. Nós vimos isso. Mas ao concluir, nós não devemos ter um peso nas nossas costas. Alegrai-vos e exultai. Alegria. Ser cristão não é uma carga, mas um dom. Deus Pai nos abençoou em Jesus Cristo, seu Filho, Salvador do mundo. Documento de Aparecida, número 28. Então, ser cristão não é uma carga. Abraçar essas realidades da iniciação à vida cristã, na qual fui chamado em suas diversas especificidades, não são um problema. É um dom, é uma alegria, não é uma carga. Ser introdutor, ser catequista, ser um bom padrinho ou madrinha, ser uma família que é uma primeira evangelizadora, ser uma equipe de coordenação do IVC e ser, ao mesmo tempo, um presbítero que se coloca como canal, estando à frente de toda essa realidade, em comunhão com as diversas realidades sem as quais o IVC jamais aconteceria. Um presbítero, um padre sozinho, jamais fará o IVC acontecer. Por isso que ele tem que estar junto com toda a comunidade, com todos os movimentos, grupos pastorais, comunidades, com todas as realidades eclesiais, para dizer: Padre, o senhor não está só. Estamos juntos, porque ser cristão não é uma carga, é um dom. Deus Pai abençoou todos nós em Jesus Cristo, seu Filho, Salvador do mundo, e nós somos alegres por ter sido chamados por Ele, por Ele ter nos dado a graça do conhecimento dEle, e com isso toda a nossa vida foi moldada, modelada, modificada por esse encontro pessoal com Jesus, que deu um novo rumo à nossa vida e que nos conduziu à vida comunitária, à alegria da vida comunitária, também aos seus desafios, às vezes os seus desencontros, mas iluminados pelo Espírito Santo, nós sempre devemos buscar um espírito de comunhão, sabendo que todos nós somos fundamentais, somos parte da igreja e fundamentais para a mudança da realidade do mundo
no qual nós nos inserimos. A alegria do discípulo é antídoto frente a um mundo atemorizado pelo futuro e oprimido pela violência e pelo ódio. O mundo em que nós vivemos é um mundo onde reina o medo, a violência, o ódio, as injustiças, as exclusões. A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta. Isso é muito importante. Ser cristão não é só maravilhar-se com as realidades de Cristo, de sua palavra e da igreja, em um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma abertura de um encontro de uma pedra preciosa e que você quer partilhar com todos, que é o Cristo. Mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita, então não tenha medo. Essa certeza que brota da fé, ela te capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus em qualquer uma daquelas realidades do IVC para a qual você é chamado. E continua o documento de Aparecida número 29. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Foi o maior e melhor presente que nós recebemos e é o maior e melhor presente que nós poderemos oferecer a qualquer pessoa e ao mundo. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é a nossa alegria. É a nossa maior alegria. É onde nos realizamos em vista da comunhão com Cristo. Finalizamos assim o nosso estudo do documento 97 e eu tenho certeza que, com a ajuda da igreja, o documento 97 nos deu respostas, nos apresentou respostas concretas para essas interpelações. Iniciação à vida cristã, por quê? Porque temos em vista com a iniciação à vida cristã. Iniciação à vida cristã, como? Como é o processo? Iniciação à vida cristã é para quem? E nessa iniciação à vida cristã, com quem a igreja conta? Onde? E qual é a conclusão de tudo isso? Com isso, nós finalizamos o estudo do documento 97, que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que nos iluminou em cada uma dessas formações, e para que esse estudo do documento 97 seja uma graça para todos nós que estamos tendo a graça de acompanhá-lo, de poder beber dessa fonte, que é uma fonte eclesial, que é o documento 97, e se é eclesial, toda a igreja deve tomar posse do documento e dessa graça, beber, saciar a sua sede e levar essa água viva, que é Jesus Cristo, a todas as pessoas desse mundo. Um grande abraço, que Deus nos ilumine, graça e paz.